Fala pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram. E hoje a gente vai fazer mais um podcast aqui sobre carreira e tecnologia. Hoje o nosso convidado vai ser o Vander, que a gente vai fazer um bate-papo aqui. Ele é um aluno que entrou recentemente aqui na nossa comunidade da DBOCM. A gente vai fazer um bate-papo para poder ajudá-lo, entender o que ele está buscando aí para esse ano e dar um direcionamento aí na carreira, na área de tecnologia. Estou vendo que o Vander já está aqui na área. Vou convidar ele aqui para poder fazer esse bate-papo. Conecta. Bom dia. Bom dia, Vander. Tudo bom, graças a Deus. Tudo bom, meu irmão? Prazer. Um prazer estar falando contigo, cara. Você está Aqui na Você Zona tá Norte, falando de São onde? Paulo, capital. Que legal, meu irmão. Eu sei que você é um cara que acompanha bastante aqui o nosso Instagram, já reconheci aqui pelo ícone, É, que segue os nossos conteúdos já faz um tempo. E Já tem recentemente você... tempo que eu Já tem o acompanho. quê? Que legal, meu irmão. E recentemente você adquiriu o nosso Bootcamp de administração para estar dentro da nossa comunidade de alunos. E quero te ajudar, cara. O objetivo desse bate-papo é do que você está buscando para esse ano. Mas antes queria te conhecer um pouquinho aí, Vander. Hoje você Sim, já eu trabalha na trabalho área de com tecnologia ou mainframe, não? né, já há 30 anos, mais ou menos. Sou analista de produção no Aham. mainframe, conheço bastante DB2, Cix, a parte do mainframe a gente tem bastante conhecimento. Então já estou na área de TI há 32 anos, mais ou menos. Que legal, cara. E nessa jornada você tirou Eu tenho alguma o IT, certificação ou algumas não? certificações mais voltadas para baixo, o IT, o Foundations, tenho algumas certificações voltadas no mainframe, né, para JCL, para DB2, essas Uhum. certificações. Só que esse ano a empresa, no final do ano passado, a empresa fez uma enquete perguntando quem que da mainframe possuía alguma certificação e para surpresa de todos, ninguém tinha nenhuma certificação, né, o ano passado. E este ano eu creio que Caramba. eles vão pegar no pé para que a gente tenha pelo menos uma certificação. Eu optei pelo Oracle por conta da empresa também trabalhar com Oracle e aí fica mais fácil para a gente entender isso. E aí vamos ver se eu Sim. consigo essa certificação. Cara, a verdade é que com o Oracle você tem mais possibilidades, né? Então, o Oracle é o banco de dados líder de mercado, número 1 do mundo, que realmente vai Sim. levar sua carreira para um próximo nível, né? É, aumenta suas possibilidades. Show de bola, meu irmão. Legal que você já está alinhado aí com esse ponto. E, cara, na nossa metodologia, até para te explicar um pouquinho, né? Você que entrou recentemente aí e agora você é um aluno, né? O que a gente faz, cara? O programa que você fez Certo. parte agora é o Bootcamp de Administração, certo? Esse Bootcamp de Administração, meu irmão, o grande ponto é o seguinte. É um Bootcamp que ele aborda a primeira prova da certificação da OCP. Então, para você que não tem uma certificação ainda, a primeira prova da OCP é 082. Esse seria o primeiro passo. E é um passo que, normalmente, ele é totalmente voltado para quem está como júnior. Tá? Então, você é um cara iniciante. Hoje, qual que é o seu nível no Oracle? Você é um cara que já tem conhecimento, já sabe Oracle ou não? Devido ao conhecimento que eu tenho de banco de dados DB2, né, a gente teve um pouco de Oracle na faculdade, né, e agora eu tenho bastante familiaridade com SQL, eu trabalhei na Nextel e a gente utilizou muito o SQL, né, então não sou totalmente leigo, mas é bom sempre se aprofundar para saber. Como eu vi que esse ano provavelmente teremos que ter uma certificação e eles não disseram ainda qual delas a gente deve buscar, né? Eu já estou me antecipando e é uma coisa que, como eu já venho acompanhando a DBLCM há um tempo, faz tempo que eu estou para fazer esse curso e tudo, né? Mas vamos lá, vamos aos poucos. Legal. O primeiro passo é realmente isso, o workshop de administração, que é um passo mandatório para qualquer profissional que trabalha numa empresa que tem Oracle.
E o workshop de SQL, tá? A gente consolidou isso dentro desse programa e você vai ter acesso, cara, a mais de 90 projetos práticos. E qual que é a diferença da nossa metodologia, né? A gente vai te mostrar desde como instalar o Oracle do zero para você criar o seu laboratório, ter o seu ambiente de testes ali. E dentro desse ambiente de testes, cara, você conseguir simular as atividades do dia a dia. Quais são as atividades de um cara que trabalha numa empresa que tem Oracle? Aí você vai começar a ver o dia a dia realmente de um profissional que trabalha com banco de dados Oracle. Criar uma table space, criar um usuário, redimensionar uma table space, mudar um parâmetro do SP-File, ajustar a memória, entender como que funciona a arquitetura do Oracle, fazer um data pump, movimentar dados. Então, de fato, é algo que a gente consegue trazer isso dentro do programa. E, cara, o primeiro passo para você, minha recomendação, eu vi até que você chegou a botar uma dúvida lá na comunidade, seria instalar o Oracle do zero. Começou já direto na teoria, né? O Hudson lá, inclusive, é muito bom lá nas explicações e no passar, né, as informações teóricas. Aí depois, a próxima aula, eu já vi que já começava como você montar o seu laboratório, quer dizer, eu já estava preocupado em montar o laboratório e a aula seguinte já era justamente como montar o laboratório. Aí eu falei, legal, então vamos aguardar e vamos montar passo a passo. Eu vou até mudar essa ordem para a primeira coisa, porque o que acontece? A gente gravou um módulo de fundamentos ali para quem está muito iniciante em banco de dados entender os conceitos de um banco de dados, né? Eu acho que é uma dúvida muito comum. Então, a gente criou aquele módulo de fundamentos antes de começar, mas aquilo é praticamente um bônus, tá? Então, o treinamento realmente começa no módulo seguinte. Mas eu vou até mudar essa ordem para a gente colocar realmente... O primeiro passo já é a instalação do Oracle do zero, antes mesmo de entrar na parte conceitual, porque aí as peças vão se encaixando, porque realmente fica melhor a gente estudar uma metodologia realmente de mão na massa. Então, pode ficar tranquilo, que o primeiro passo é realmente instalar o Oracle do zero. Instalou o Oracle do zero, a gente vai começar a entrar na arquitetura. Como funciona a arquitetura do Oracle, que aí você vai entender um pouquinho a diferença do Oracle para o DB2, e como realmente você pode dominar. Mas assim, esse seria o primeiro passo. Que ele está fazendo na parte final do curso, né, da palestra, né, dos dois vídeos de palestra, de introdução, ele faz uma prática. E não tem como você criticar porque você ainda não montou o seu laboratório. E aí acho que fica todo mundo mesmo que você esteja entrando, você fala, pô, eu quero pôr a mão na massa, eu quero ver como é que ele vai executar um comando, eu quero ver se ele vai funcionar do meu lado. Ele mostrou a ferramenta, o SQL e tudo, mas ninguém estava assistindo, a não ser os que já trabalham com isso, tinha acesso, né? Já tinha o seu banco montado. Não, pode ficar tranquilo. Acabei de alterar, inclusive, a sequência das aulas aqui, onde a gente traz exatamente esses tópicos aqui realmente da instalação do zero, antes daquela parte conceitual, e depois você já consegue até já abrir o SQL Developer e conectar e poder fazer a prática da aula. E, meu irmão, não tem muito segredo, cara. O que eu recomendo para você? Já começa a se preparar para fazer a primeira prova da certificação, que seria a 082, tá? Hoje tem pessoas que seguem a nossa metodologia e estão conseguindo tirar uma certificação Oracle, cara, em 7 semanas, tá? E como que isso acontece? Pegando cada tópico da prova e sabendo executar na prática, sabendo executar isso dentro do seu laboratório. Então, cara, o grande diferencial nosso é exatamente isso que você está vendo aqui. O aspecto de comunidade, a gente tem um canal muito aberto para poder ouvir todas as semanas dos nossos alunos, entender a dificuldade, entender como que você pode, de fato, dominar banco de dados e aprender banco de dados na prática. Então, é o primeiro passo. Tem alguma dúvida específica, meu irmão, que você está sobre o programa, sobre banco de dados, sobre carreira, que eu não consiga te ajudar? Eu fiquei assim, em dúvida, qual a melhor maneira de você montar o seu laboratório? Porque tem um método pela VM, que você cria uma máquina virtual, e tem o direto na cloud lá, né? Na cloud da Oracle. Então, para você ter, não sei quanto tempo na Oracle Cloud lá vai ficar disponível, se aquilo lá fica lá a vida toda, ou tem um prazo de validade, ou é melhor montar uma VM. E outra coisa que eu notei é que muitos dos instrutores que eles utilizam Mac, né? Não utilizam máquina Windows.
Então, aí é essa dúvida aí, se seria melhor montar no Mac Muito ou bom. montar numa máquina Windows, ou tanto faz. Vamos lá. Sobre a primeira dúvida sobre qual o melhor laboratório para você instalar, na Oracle Cloud ou no VirtualBox? Cara, eu poderia te falar aqui 10 formas diferentes de você instalar um laboratório Oracle. Mas a gente montou 2 para simplificar, tá? E a Oracle Cloud é always free, sempre gratuito, tá? Então a gente utiliza os recursos que realmente não expiram. Então você cria uma máquina de 1 GB de memória gratuita lá e você pode utilizar para sempre. Realmente é o que a Oracle liberou de forma gratuita, não tem problema, tá? O que eu costumo que é o melhor? Depende do seu momento. Tem pessoas que têm uma máquina que não é tão boa, que é melhor criar na cloud, para não pesar a sua máquina. Tem pessoas que já têm uma máquina muito boa e conseguem criar uma máquina melhor na sua máquina do que o 1 GB de memória que tem na cloud. Então consegue subir uma máquina com 4 GB de memória ou com 2 e fica bem melhor. Então depende muito do seu momento, tá? Se você tem uma máquina boa, você pode criar, sim, no VirtualBox. A título de teste, cara, eu recomendo que faça os 2 tipos de laboratório, porque, cara, isso incentiva realmente a praticar, a já dar os primeiros passos na cloud, que também é legal, saber criar uma chave, saber conectar numa máquina Linux na cloud. Isso é bom a nível de aprendizado, tá bom? Tá claro aí sobre o laboratório? Show. Agora, com relação aos professores utilizarem Mac, isso é totalmente diferente, cara. Por quê? Você tem que pensar que a máquina que ele instala o banco de dados, ela é Linux. Então lá você vai ter que ter o conhecimento em Linux. Mas o client é totalmente irrelevante. A mesma forma como você faz os comandos no put, você vai fazer dentro do Mac. Só que a forma de conectar é um pouquinho diferente. Então, assim, é um detalhe mínimo que não pode travar em nada. É um detalhe, simplesmente. Então, o cara poderia estar usando Ubuntu, poderia estar usando Debian, poderia estar usando Linux, poderia estar usando várias versões de Windows. Só que o que a gente tem que pensar? Que a gente vai conectar num servidor Linux e lá que a coisa vai acontecer. Agora, nós temos até aulas lá no módulo bônus de Linux, que a gente consegue trazer exatamente isso. Como que você conecta no Linux a partir do Windows? Como que você copia um arquivo do Windows? Então, tudo isso, cara, você pode falar assim, ó, estou com dificuldade de fazer conexão SSH, a gente vai te ajudar. Estou com dificuldade de transferir um arquivo, a gente vai te ajudar. Estou com dificuldade de utilizar um VI, a gente vai te ajudar. Então, até mesmo na hora de criar uma chave ali no Linux, pode ficar tranquilo que a gente vai conseguir te ajudar nesse passo a passo. Agradecer que a resposta da minha pergunta foi rápida, entendeu? Não é uma coisa, por exemplo, vou perguntar lá, porque eu achei que faltou foi o ponto de criar máquina, né? E aí a resposta foi praticamente instantânea e eu achei que a entrega de vocês está sendo bastante legal nesse ponto. Esse é o diferencial, é uma comunidade, cara. A gente está junto, a gente vai estar conversando, vai ter aulas ao vivo todas as semanas e nosso objetivo é te ajudar. Mais alguma dúvida aí, meu irmão? É só praticar e montar o laboratório, seguir o treinamento. Show de bola, Wander. Conta comigo, meu irmão. Conta comigo, nosso bate-papo continua lá na nossa comunidade de alunos. Qualquer dúvida, cara, é só levantar a mão que a gente vai estar à disposição para te ajudar. Beleza, meu amigo? Fechado, cara. Tenha um bom dia. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Então é isso, pessoal. Fechamos aí nosso podcast com o Wander, um aluno que entrou recentemente. E o nosso objetivo aqui é realmente trazer esses elementos para te ajudar na sua carreira nesse ano de 2023. Você quer ter acesso a uma metodologia com projetos práticos, se preparar realmente com um banco de dados número 1 do mundo, me chama aqui no privado, que todas as semanas está fazendo vídeos novos para poder te ajudar. E dentro da nossa comunidade consegue te ajudar muito mais do que simplesmente nos conteúdos.